Ouviremos agora o pronunciamento de Sua Excelência, o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar essa iniciativa, que não é nova, mas pela dimensão alcançada é inédita, da criação da Frente Parlamentar de Segurança Pública, com 304 membros, a revelar a extensão da importância do tema na agenda pública e política brasileira. Cumprimentar aqui os ilustres componentes da mesa, deputado Capitão Augusto, deputado Subtenente Gonzaga, deputado João Campos, deputado Gurgel, deputado Farrur, e igualmente senador Major Olímpio, além dos ilustres demais componentes da membra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o deputado Luísio. Gostaria aqui de cumprimentar todos os agentes de segurança pública aqui presentes, policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários, agentes de medidas socioeducativas, guardas municipais, magistrados, promotores aqui presentes, e em especial todos os parlamentares federais, homens e mulheres aqui presentes, todos dedicados à causa pública. Cumprimento igualmente da área federal, agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal, também vieram aqui prestigiar esse evento. Antes de entrar no tema especificamente, necessário fazer um rápido registro da viagem do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos. Fomos recebidos otimamente pelo atual presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, e sua equipe. Se estabeleceu uma relação muito sólida entre ambos os presidentes, pelos seus pontos de convergência. Foram assinados acordos relevantes, entre eles o acordo da utilização da base de Alcântara, algo que estava há anos pendente. Foram iniciadas conversações importantes na área de comércio. O governo só tem 2 meses, então essas conversas vão ter que se alongar um pouco mais. Não foi possível, vamos dizer, nesse primeiro momento, mas esses contatos pessoais são extremamente relevantes. Nessa linha, o próprio governo norte-americano sinalizou o apoio ao Brasil do ingresso na OCDE, que é um passo importante para incrementar a reputação internacional do Brasil e incrementar o cenário econômico para a retomada de um crescimento mais vigoroso. Na área da segurança pública, foram celebrados acordos entre a Polícia Federal e o FBI de troca de informações criminais, inclusive até mesmo registros datiloscópicos. Também foi feito um acordo relevante por um tema cada vez mais presente do controle de fronteiras entre a Polícia Federal e o Control Border Patrol, um órgão relacionado ao DHS, o Department of Homeland Security. Outros acordos, outras relações vão ser aprofundadas. É inegável que hoje, muitas vezes, o crime assumiu um caráter transnacional, e quando o crime tem esse caráter transnacional, é necessário integrar inteligência e operações entre agências de cumprimento da lei, tanto as nacionais como internacionais, para que nós consigamos ter um resultado mais efetivo. Além do que essas viagens, nós sempre aprendemos e relembramos. Um exemplo, algo que incrementou em muito a eficiência das forças de segurança dos Estados Unidos, foram a unificação de inteligência, de agências de operação após os eventos trágicos de 11 de setembro. Houve uma percepção de que aquele trágico incidente poderia ter sido evitado
se houvesse um maior compartilhamento de informações, de inteligência e de dados entre as diversas agências. No Brasil, embora nós tenhamos alguma evolução nos últimos anos, ainda nós padecemos desses males das agências atuando separadamente e muitas vezes sem uma conversação necessária. Um dos propósitos específicos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública é exatamente unificar inteligências, compartilhar informações, realizar operações conjuntas. Esse é um dos nossos objetivos fundamentais. Daí a razão até porque, desde o início, como plano de governo, foram unificados novamente o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eu entendo que a criação da Segurança Pública do Ministério tinha um excelente propósito de dar mais foco à questão da segurança pública pelo Executivo, mas o fato é que no Ministério da Justiça remanesceram órgãos relevantes para a atuação na segurança pública. Entre eles, o DRCI, que é o órgão encarregado da cooperação jurídica internacional, e não se tem hoje investigação e persecução, principalmente de crime organizado, com características transnacionais sem cooperação jurídica nacional. Igualmente, tinha sido deixado de fora a SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, e a SENAD foi transformada basicamente num órgão que financiava programas de tratamento de dependentes químicos. Não que isso não seja relevante, mas não é essa a ideia de uma Secretaria Nacional Antidrogas. Nós estamos mudando o perfil da SENAD para que ela tenha um papel mais ativo no enfrentamento das drogas. E, por outro lado, por decisão do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, foi também trazido o COAF, que é o órgão de inteligência de prevenção à lavagem de dinheiro. Não se enfrenta o crime organizado ou crime de qualquer natureza que gere volumes significativos de dinheiro sem inteligência contra a lavagem de dinheiro. Aí o lugar apropriado dele é no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, no qual ele pode trabalhar de uma maneira mais integrada com os outros órgãos encarregados da segurança pública. Se a experiência norte-americana nos ensina algo após o 11 de setembro, é que o trabalho tem que ser integrado. Nós não podemos mais nos comportar unicamente como donos de informações e ficarmos sentados em cima delas. Baseado até nessa experiência, nós queremos criar um dos projetos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que nós queremos avançar até o final do ano. Além de nós ampliarmos o número de centros de controle e inteligência que já vinham do governo anterior, mas nós queremos retomar e aprofundar a criação desses centros. Nós também queremos criar centros não só de inteligência, mas centros operacionais, especialmente nas áreas de fronteira. Existe uma experiência muito relevante dos Estados Unidos com centros dessa espécie. Eles utilizam a expressão Fusion Centers, centros de fusão, que nós podemos tentar replicar aqui no Brasil. Certamente, isso nos levará a melhores resultados no controle das nossas fronteiras contra a permeabilidade por carregamento de drogas ou armas do crime organizado. Nós sabemos que os recursos públicos são escassos, então nós temos que utilizá-los da melhor maneira. No âmbito da segurança pública, isso significa que nós precisamos tratá-los com a maior inteligência disponível e, para tanto, a reunião dessas informações em um único órgão é extremamente relevante. Caminhando aqui para o final da minha exposição, a ação no âmbito da Justiça e da Segurança Pública não se limita a alterações legislativas. Nós estamos com diversos planos e projetos de andamento. Nós estamos utilizando de maneira eficaz a Força Nacional
utilizamos ela juntamente com o governo do estado do Ceará para debelar a crise de segurança no início do ano. Crise de segurança, aliás, que nos deve acender um alerta amarelo, porque pela primeira vez essas organizações criminosas se sentiram à vontade de utilizar explosivos para atacar alvos civis, tentativa de derrubar viaduto, tentativa de explodir pontes, o que significa que talvez nós estejamos entrando num novo patamar de risco da segurança pública. Isso significa que nós temos que agir rápido. Nós aumentamos a força de intervenção penitenciária do DEPEN para enfrentar crises ocasionais na área penitenciária, mas nós queremos fazer mais, nós queremos ter um papel mais proativo na remodelação das nossas prisões. Nós, após 12 anos talvez de omissão, juntamente com o governo de São Paulo, trabalhamos para isolar as lideranças da organização criminosa mais perigosa do país. Mudamos o regime de visitação dos presídios federais, de forma a isolar de maneira eficaz. E além disso, nós apresentamos um projeto de lei que permito-me aqui a referência, um projeto bastante vigoroso contra crimes contra a administração pública, crime organizado e crimes violentos. É um tópico principal da pauta desse governo. Não se desconhece a importância da nova Previdência, mas segurança pública também é uma pauta que tem não só sofrido reclamações dos nossos cidadãos, mas igualmente é perceptível os problemas nessa área, ilustrados, como falou o ilustre deputado, por uma taxa de homicídio anual que se aproxima de quase 70 mil. Aliás, vamos fazer o registro que semana passada o Ministério de Justiça e Segurança Pública completou a instalação no Brasil do Cinesp, que é o nosso banco de dados com estatísticas vindas dos estados e do Distrito Federal, que vai permitir um retrato estatístico, dessa vez oficial, dos índices de criminalidade no Brasil. Foi uma iniciativa, algo que começou nos governos anteriores, mas foi completado com celeridade nesse governo. A partir de agora, nós não precisamos confiar apenas em estatísticas vindas de institutos ou organizações não oficiais. Nós temos condições de trabalhar com os nossos dados oficiais. Não que o trabalho desses institutos deva ser negligenciado ou não valorizado, mas era importante que nós tivéssemos também dados, estatísticas oficiais com as quais nós pudéssemos trabalhar. Enfim, esse projeto anticrime traz medidas vigorosas. Nós não desconhecemos que o enfrentamento da criminalidade demanda também políticas sociais, políticas urbanísticas, mas é importante e é relevante ter um sistema de justiça criminal, aí abrangida a investigação, que seja eficiente e eficaz para afastar criminosos perigosos de circulação, seja criminosos armados, sejam criminosos contra a administração pública. Isso faz sim diferença. E não poderia concordar mais com o deputado. Evidentemente, o tempo do Congresso deve ser respeitado, mas nós entendemos que a aprovação desse pacote, com as eventuais modificações e sugestões vindas dos senhores e senhoras parlamentares, é um tema urgente e que nós devemos prosseguir o mais aceleradamente possível para que ele seja debatido, discutido, aprimorado e com esses aprimoramentos aprovado no âmbito desse Congresso. Grande honra estar aqui presente nessa frente parlamentar e quero desejar aos senhores e senhoras parlamentares dessa frente sorte e sucesso nesse mandato que igualmente se inicia juntamente com o novo governo. Muito obrigado. Anunciamos a presença do senador Flávio Bolsonaro,
terceiro secretário da mesa do Senado Federal. Ouviremos agora o pronunciamento do senador da República, Flávio Bolsonaro. Bom dia a todos, saúdo a todos os deputados e senadores integrantes dessa Frente Parlamentar de Segurança Pública, nas pessoas do deputado Capitão Augusto e do meu amigo guerreiro aqui de plenário no Senado, senador Major Olímpio. Agradeço a deferência, a consideração do excelentíssimo senhor ministro Moro de prestigiar mais uma vez esse plenário, participar aqui do lançamento dessa frente parlamentar. Saúdo a todos os demais integrantes dessa frente e das corporações de segurança pública, na pessoa da deputada federal Major Fabiana, do Rio de Janeiro, policial militar. E fico muito honrado de fazer parte dessa frente que possui mais de 300 integrantes. Presidente Augusto, essa legislatura é o momento propício para que o projeto vencedor nas urnas esse ano consiga sim colocar em prática aquelas ideias que a população elegeu, escolheu como projeto vitorioso. É nossa obrigação aqui tratar de redução da maioridade penal. É nossa obrigação aqui, deputado Peninha, tratar da questão da revisão do Estatuto de Desarmamento. Afinal, temos ou não temos democracia, Major Olímpio? Desde 2005, quando a população, em quase 64% dos eleitores, disse sim ao direito à legítima defesa. A gente precisa, ministro Moro, atualizar o R-105, um pleito antigo também, principalmente dos CACs. Como é que a pessoa que tem toda a habilidade, a competência e age dentro da lei para usar uma arma de fogo não pode portá-la até o seu local onde faz o treinamento? Essa mentalidade que vigiou até hoje integrantes dessa frente parlamentar, de olhar para o marginal apenas com um sentimento de que se ele fosse um excluído da sociedade, interpretar com romantismo itens da nossa legislação penal sempre a favor do marginal. Até quando nós vamos ter nos tribunais essa insegurança jurídica que praticamente desestimula os nossos policiais a trabalharem? Eu cansei de ver no Rio de Janeiro, Olímpio, policiais militares presos primeiro, para depois darem a sua versão do que aconteceu numa troca de tiros com marginais, onde eles foram sobreviventes. E pior, passados 10, 12, 15 anos depois, ainda há grupos de servidores públicos que se organizam para desarquivar sem nenhuma novidade, apenas por militância ideológica, os chamados autos de resistência contra os nossos policiais que sobreviveram a essa guerra, sempre passando a mensagem para a tropa de que não vale você ir para as ruas, dar a sua vida pela segurança pública, vale mais a pena ficar no ar-condicionado, na função burocrática, e não correr o risco de ter a sua carreira finalizada antes do tempo por trabalhar. Claro que são seres humanos e também erram, mas a gente precisa, como o governo já sinalizou, dar um mínimo de segurança jurídica, para que eles possam sair vivos dos embates que acontecem ao reagirem a uma agressão injusta de marginais altamente armados, em especial com fuzis, como acontece no Rio de Janeiro. Ministro Moro, fundamental a fala do senhor com relação ao Sistema Único de Segurança Pública. Eu acho que é até uma ideia que essa frente pode ajudar para que acelere a adesão dos estados com o fornecimento de informações, para que possamos ter esse cadastro nacional e, de alguma forma, fazer com que o governo federal possa investir em segurança pública nesses estados que façam essa adesão. E, por fim, não tenho dúvidas também de que essa casa pode contribuir muito, como já contribuiu ao aprovar a lei que tornou crime hediondo o assassinato de profissionais de segurança pública, bem como de seus familiares, quando isso acontece em razão da função que exercem.
Eu cheguei a pedir, ministro Moro, lá no Rio de Janeiro, levantamento ao Tribunal de Justiça de quantos já tinham sido condenados com base nessa lei, para que a gente possa ter um comparativo de quanto tempo esses marginais que atentam contra a vida dos nossos servidores da segurança pública ficam presos em relação ao que ficavam anteriormente. Porque não tenho dúvidas que isso reduz a reincidência. Cadeia pode não recuperar ninguém, mas tira do convívio social pessoas altamente perigosas que atentam contra as vidas dos cidadãos ordeiros. Então tem que se mudar esse olhar. Eu tenho certeza que essa composição dessa frente vai ajudar muito para a aprovação da legislação penal, processual penal, para que caminhemos no sentido daquilo que a população quer e espera, sem medo, com coragem. Essa é a legislatura, deputado João Campos. E nós temos a oportunidade ímpar de fazer aquilo que a sociedade espera, fazer aquilo que o eleitor escolheu nas urnas, que é tratar marginal como marginal tem que ser tratado. E que se ele quiser se recuperar, é uma escolha dele. Não adianta olharmos apenas como se o Estado fosse babá desses bandidos. Então, fico muito honrado de fazer parte dessa frente e é aqui a mensagem que eu quero deixar. Temos que endurecer, sim, a legislação penal, temos que ampliar as vagas do sistema penitenciário, temos que discutir como fomentar para que os condenados possam, sim, trabalhar. No Rio de Janeiro, por exemplo, ministro Moro, toneladas de lixo são produzidas ao mês só no complexo Jericinó. E nada é feito com isso. Não podia ser usado a mão de obra para reaproveitar esse material, gerar superávit para o Estado com essa mão de obra e, em consequência, a redução da pena daqueles que porventura venham a trabalhar. E boas ideias não faltam. Vamos aqui, com essa frente, acelerar boas iniciativas e, mais uma vez, fazer aquilo que a população espera, que é tratar bandido como bandido e reconhecer o trabalho do policial. Muito obrigado.